Bom, é a quarta vez que eu tô tendo que gravar esse vídeo, então bora lá. Esse vídeo aqui de MacFlu, eu vou começar a falar das coisas específicas da disciplina, porque no primeiro vídeo eu falei de tensor, que é um conceito muito importante, mas não é específico dessa disciplina, é uma ferramenta matemática aí utilizada em várias áreas da engenharia, mas precisava fazer aquele vídeo. Hoje a gente vai começar com a definição de fluido. O que é um fluido? Fluido é toda substância capaz de se deformar continuamente sob qualquer tensão cisalhante. Esse é um fluido. Tem a definição também de que o fluido é toda substância que não ocupa um volume fixo, né? Mas essa não é uma definição muito usada, essa aqui é a mais utilizada por algum motivo, então vou falar dessa aqui como princípio principal. Agora a gente vai falar das grandezas que a gente vai usar ao longo do curso para poder entender o comportamento do fluido, né? Vamos falar aqui de densidade ou massa específica, né? Specific mass em inglês, em português, né? Massa específica ou densidade lá fora, density. Densidade. Densidade. Todo mundo tá careca de saber o que é, não preciso falar muito, né? Massa sobre volume. E eu não vou fazer análise dimensional aqui, tá? Porque vai ocupar bastante tempo e vocês conseguem fazer isso em casa. Então, eu não vou gastar muito tempo aqui, não. Porque isso aqui é mais um curso resumido, né? Assim, mais direto ao ponto. Gravidade específica. É peso específico. Tá? O peso específico, ele é dado por a letra... o gama, e ele é a gravidade. Tá. Eu vou colocar Fzinho aqui para poder especificar que é do fluido, porque vai entrar água depois, eu não quero que haja confusão. O gama do fluido é a gravidade vezes o rho do fluido. E e agora a gravidade específica. Caraca. Gravidade específica. Especifica. Isso aqui vai ser simplesmente o peso do líquido que a gente quer. Vai ser PF, pH2O, ou simplesmente gama do fluido que a gente quer sobre o gama da água. Finalmente, a gente tem a viscosidade cinemática. Isso aqui é dado por Mi. É um V estranho, isso aqui tem um nome em grego, mas eu esqueci o nome. Então é isso. Mi sobre Rho. Eu não falei do Mi, né? Mi é o que? Velocidade dinâmica, é uma grandeza termodinâmica. Tá? Que varia com o estado. Então, viscosidade dinâmica. Viscosidade dinâmica, e eu vou falar dela agora, né? Que ela vem do experimento de Newton. O microfone tá funcionando? Tá. Então eu vou falar aqui então rapidamente sobre o experimento de Newton da forma mais simples possível. Depois eu vou escrever de uma forma mais generalizada, em 3 dimensões e tal. Experimento. O M ficou zoado. Experimento de Newton. O que é o experimento de Newton? Newton fez várias coisas, cara, mais do que a gente imagina. A gente lembra dele por causa da física e do cálculo, né? Mas, pô, o cara fez... o cara tá em quase todo lugar. Bom, ele pegou aqui uma placa fixa. Imagina que isso aqui seja tipo chão, ele não se mexe. Vou desenhar aqui. Ele não se mexe, é o chão. Ele colocou um fluido aqui. Vou pegar um azul, porque né, fluido a gente pensa em água. Mas não necessariamente água também. Você imagina que é um fluido nesse recipiente aqui.
E em cima uma placa móvel, que vai ser rosa, sei lá. Uma placa móvel aqui. Tá. Dá pra desenhar melhor isso aqui rapidinho. Eu sei que eu quero ganhar tempo, mas aquilo ali tava muito esquisito. Aqui, uma placa. Deixa eu fazer assim, ó. Será que assim ele completa? Eu queria que ele completasse aqui, né? Não completou, mas tá suave, acho. Vou pintar aqui pra parecer ser uma placa mesmo. Isso aqui é uma placa, tá? Uma placa fixa. Então imagina que você tá tipo na piscina e coloca uma prancha de surf. O chão da piscina seria isso aqui seria a água, isso aqui seria a prancha, tá? E ele aplicou uma força aqui, tá? Ele aplicou uma força aqui, que eu vou chamar de Fx. Ah, tá, eu tenho que indicar que a base que eu tô usando, né? O sistema de coordenadas. Pode ser esse aqui, x, y, x e z, vai. Saindo do quadro. Ele aplicou uma força aqui, né? Ele aplicou uma força aqui sobre uma altura h. E o que ele observou? Ele observou uma coisa que a gente chama de perfil de velocidade. Por quê? O que acontece? Acontece que exatamente na camada mais... Imagina o fluido como sendo camadas. Na camada mais perto da prancha aqui, que está imediatamente em contato com ela, devido a no slip condition, que é a condição de não escorregamento, o fluido ele vai ter a mesma velocidade da placa. Então aqui em cima ele vai ter uma velocidade V0. Aqui em cima ele vai ter uma velocidade V0, que é igual a velocidade da prancha, tá? Aqui embaixo, mas como aqui ele vai ter velocidade 0, porque a parte de baixo não está se movendo. E como o fluido está grudado nessa camada, ele vai ter velocidade 0. Ou seja, vai ter que ter uma mudança de velocidade. Entre as camadas, né? Então aqui vai estar um pouquinho mais devagar. 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 Até que chegue a 0, tá? Isso é o perfil de velocidade. Ele normalmente é dado por uma parábola, mas a gente pode, dependendo do caso, aproximar ele como sendo linear. E quando a gente vai fazer isso, quando esse h, que é a altura aqui, for muito pequena, a gente vai poder fazer essa aproximação. Mas Newton observou isso, né? Que o fluido se comporta dessa maneira. As camadas dele vão ficando cada vez mais lentas, a velocidade vai cada vez ficando menor, quanto mais ele se aproxima da placa fixa. Então surgiu a primeira lei da viscosidade, que é a força que a gente aplica. Ah, um detalhe, eu falei V, esse V não tem aceleração, tá? É uma velocidade constante, porque o fluido vai justamente criar uma força contrária para poder equilibrar essa força externa, então é uma velocidade constante, tá? Que a força em x, ela é proporcional a Ux, a y, que é a área da placa, sobre h. Beleza? Então, a y, o elemento de área aqui da placa, e u aqui no caso é a velocidade, né? Tipo, eu falei, usei V0, mas às vezes a gente usa V0, às vezes a gente usa u. Mas na mecânica dos fluidos, por algum motivo, usa-se muito o u como sendo a velocidade. Então vou botar aqui u, tá? Então, daqui a gente tira... Ah, perdão, eu escrevi aqui errado. A força é proporcional a isso aqui, tá? Esse alfa aqui quer dizer que tem uma proporção. A gente não sabe ainda qual é. Mas a gente tem, então, que a gente pode passar a área dividindo, né? Então a gente tem que força em x sobre a área é proporcional a Ux sobre h. E a gente vai ter que essa relação de proporcionalidade é justamente a viscosidade dinâmica, tá? Então isso aqui, força sobre área, tensão, né, tal, yx, é igual a mi ux sobre h. Só que presta atenção que isso aqui só é válido para perfis lineares de velocidade, tá? Por quê? Porque isso aqui nem sempre vai ser igual. Essa razão aqui de ux sobre h nem sempre vai ser igual, só é igual quando é uma reta. Você pode ver isso por semelhança de triângulos, né? Rapidamente aqui, você
tem aqui uma parte menor aqui esse aqui é um DH e um DU aqui. Você consegue ver que esse DH sobre DU, pegar um triângulo maior, é igual a U sobre H. Semelhança, dá pra provar isso. Mas aqui não é um triângulo porque é uma parábola, e normalmente vai ser uma parábola. A gente pode aproximar o perfil sem ser por uma parábola por uma reta. Só que se a gente escrever isso na fórmula infinitesimal, a gente vai ter a lei de Newton da viscosidade, que vai ser tal yx é igual a μ sobre du sobre dy, tá? Essa aqui é a fórmula mais simples de escrever ela para um perfil não linear. Só que a gente vai querer escrever ela generalizada para um fluido porque isso aqui só funciona quando você está olhando num plano, né? Você está olhando para um plano, mas o fluido pode ter tensões de cesariamento em qualquer direção. Então a gente vai usar uma outra terminologia que vai ser a seguinte, né? Tal IJ, JI é igual a μ, que multiplica a derivada parcial. Por que a derivada parcial e deixa de ser a derivada normal, a derivada que a gente vem calculando? Porque, como o fluido pode ter tensão de cesariamento em qualquer direção, a gente está interessado na variação da velocidade pela altura numa determinada direção. Então vai ser dui sobre del xj. Tá? Então isso aqui é a forma mais correta de falar da tensão de cesariamento de Newton. E a gente viu que o μ é a viscosidade. E a gente tem os fluidos newtonianos e não newtonianos. Os fluidos newtonianos são aqueles que obedecem essa lei aqui que a gente escreveu. Então, se eu pegar tal IJ, JI, por a variação de UI sobre del xi, a gente vai ter várias retas, né? Aqui para vários fluidos. A gente tem aqui o fluido 1, o fluido 2, o fluido 3. Só que nem todos os fluidos são newtonianos. Tem os não newtonianos também, que aí o gráfico deles é alguma coisa desse jeito aqui, né? Que não seguem essa lei, porque a viscosidade varia, né? Com alguma variável, pode ser com velocidade, com força aplicada, enfim. Ou pode ser, você tem também substâncias, tipo o plástico de Birmingham, acho que é assim que fala, Bingham, que ele a princípio é um sólido, mas que se você aplica uma tensão de cesariamento suficientemente grande, ele passa a se comportar como um fluido. Daí o gráfico dele é tipo isso aqui, ele começa aqui de um sei lá, delta tal JI, né, específico. Fluidos newtonianos, fluidos não newtonianos, deixa eu ver se tem aqui. Tem a viscosidade cinemática, que eu já falei aqui. Não vou fazer análise dimensional. Ah, tá, eu não falei das unidades do μ, né? O μ, ele é dado em poise. O μ, ele é dado em poise. A unidade, né, que é 5 milipoise, assim por diante. E Stoke, o velocidade cinemática é dada em Stokes. Centistoke, milistoke, kilostoke, assim por diante, tá? Normalmente, já vou adiantar pra vocês, os valores aqui são relativamente baixos, tá? São valores normalmente baixos. Então, não fique alarmado se você fez as contas e achou uma parada tipo 2 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 5, 10 a menos 4 e assim por diante, porque são valores realmente baixos aí nessa ordem aí de 10 a menos 5. O mais alto aí que eu conheço é 10 a menos 3, né? E o menor é 10 a menos 6. Então se tiver nesse range aí tá normal, não precisa se preocupar. Não quer dizer que você acertou, mas a questão é provavelmente não tá errado. Deixa eu ver. 14 minutos de aula, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente já engata um exemplo sobre isso que eu acabei de falar, sobre a primeira lei da viscosidade de Newton, e a gente vai ver como isso pode ser aplicado em lubrificante, tá? Lubrificante, um exemplo clássico aí da mecânica dos fluidos. O primeiro exemplo da maioria dos livros é sobre viscosidade, é sobre lubrificação em mancal ou em parafuso, o que seja. Aí a gente vai ver como calcular o μ de um fluido a partir das condições que a gente quer, tá? A próxima aula é isso aí. Obrigado e até mais.